Olá, deixa o pessoal começar a entrar aqui. Hoje, domingo, estamos iniciando mais uma live. Na verdade, hoje seria um workshop aqui no estúdio, né? Mas por N coisas, é, vou trazer para vocês agora um pouco do que seria esse workshop, um pouco da minha parte, um pouco do que nós estamos estudando aqui, um pouco dos nossos objetivos, um pouco dos vídeos que eu acabei fazendo nesses últimos dias para vocês. Porque eu percebi que tem muita audiência, né? A galera acaba tendo feedback bastante, mas muitas pessoas têm dúvidas que não sabem como resolver. E às vezes é difícil mesmo de a gente poder fazer uma sessão juntos, da gente poder trabalhar junto isso, né? Tanto online, que às vezes fica mais difícil ainda. Mas falar para vocês, eu até divulguei essa semana, a gente está com um espaço aqui, um espaço próprio, aqui no centro comercial, aqui em Alphaville, em Barueri. Então, aguardo o contato de vocês para a gente, tanto para participar dos workshops, toda semana a gente vai estar fazendo, e cada live eu objetivei de trazer para vocês, pelo menos assim, eu quero fazer a live e depois da live fazer uma apostila, e essa apostila eu vou deixar para a galera que está no grupo, que está no canal do Instagram, não do WhatsApp, né? No Instagram tem também, peço para vocês que não estão lá também para seguir, o Instituto Vani e o Rodrigo Vani PSI, lá tem o nosso trabalho, também tem a Alessandra Vani, né, para colocar lá dos canais dentro do Instituto Vani. E vamos estar trazendo, então, um pouco dos temas abordados, dos vídeos que eu fiz no início aqui do canal. Mas quem puder, também poder comentar, ou se não, de repente, a gente fazer alguma interação, né? Então, vamos lá. O que seria da parte do nosso workshop? Vou estar trazendo para vocês aqui como live, e depois eu sempre vou lançar uma apostila para vocês, que vai estar lá no nosso canal do WhatsApp, tá bom? Do Instituto Vani. Coloquem lá Instituto Vani, a gente adiciona vocês, depois a gente coloca vocês também no grupo para receber as notícias, as atualizações, ok? Vamos lá, então. Então, esse tema do workshop aqui seria sobre emoções, relações e o caos da mente moderna. Então, vou colocar para vocês assim, não vai ser um workshop que eu vou fazer aqui, né? Mesmo porque é uma outra dinâmica. Mas mais uma conversa com vocês sobre o que a gente consegue fazer dessa troca na verdade, de quem está estudando psicanálise ou quem quer saber um pouco mais desses valores ou dessas representativas dentro na área psíquica, como na parte do cotidiano, tá bom? Então, assim, vamos fazer como se fosse uma conversa. Eu vou falar nessa primeira parte aqui. Eu coloquei alguns tópicos, que é de ansiedade, de relacionamentos, da solidão, da dependência emocional, do excesso de estímulos, das redes sociais, estamos aqui em uma, né? Do vazio emocional e principalmente do quê? Coloquei aqui. Por que tanta gente parece estar sobrevivendo em vez de viver? Então, assim, quem quiser comentar, às vezes eu não consigo ver direto aqui por causa de um delay que a gente tem aqui, mas pode deixar os comentários, tá bom? E também estamos aqui para tudo, para aceitar críticas, sugestões, tá bom? E vamos lá. Então eu vou dividir por blocos, que nem eu fiz na live anterior. Então, inclusive, a live anterior tá aí vai ficar no canal, quem quiser assistir, né? Eu vou sempre deixar as lives gravadas, tá bom? Vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos lá. Então, essa primeira parte do bloco 1, eu falo. Você não está cansado, está sobrecarregado. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas palavras-chave, né? O que é o sobrecarregado, né? Sobrecarga emocional. Nós temos a nossa exaustão, que daí já é algo um pouco mais ligado à parte da mente. A pressão social, a nossa produtividade, a nossa culpa e a nossa autocobrança. Então, vamos lá. Essa parte. Por que você não está cansado, você está sobrecarregado? Bom, nós sempre, durante essa nossa jornada, nós queremos fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Para conseguirmos fazer algo, e eu falo para conseguirmos fazer algo, não é conseguirmos fazer algo que nos solicite, mas que algo que realmente nós queremos. Porque quando fazemos algo pelo outro, primeiro nós temos que pensar, será que eu quero fazer isso? Ou será que eu tenho condições de fazer isso?
se eu quero, se eu posso, se eu devo. Então, coisas que de repente nós conseguimos trazer para nós, mas quando somos colocados ao jus para alguém de, por favor, você consegue fazer isso? Você faz para o outro como se estivesse fazendo para você. Então foi o que eu falei na outra live. Quando você pega uma responsabilidade para você de alguém, você nunca vai fazer que nem ele. Sempre vai fazer que nem você. Então, quando você se coloca a um particípio, se coloca a um valor, ou se coloca a uma obrigação, olha assim, obrigação para alguém, você está tirando o seu eu. Você está colocando o outro no lugar. Porém, dentro do princípio de você não querer entender o que o outro realmente te traz, você fala, bom, eu vou fazer desse jeito para ficar melhor para ele. Nesse momento, você faz o quê? Você se anula. Porque quando você coloca algo para alguém, no viés de tentar entender ele, você pensa por você e tenta achar pelo outro. Só que você nunca sente o que o outro sente. Porque isso é individual. E até eu falo para as pessoas. Dentro desse princípio de você querer fazer algo para poder se entender, você sempre cai nessa função de será que eu estou agradando? Será que eu estou fazendo é de mais ou de menos? Será que um dia eu vou ser cobrado? Será que isso daqui para mim vai ser algo que eu vou me arrepender de ter feito? Será que não sei o que lá? Então, essa parte que você se coloca nos problemas de alguém é algo que realmente você não consegue se entender, porque você pegou uma responsabilidade ao qual você já teria as suas, mas você se coloca no lugar do outro. E isso não é um trabalho. Você coloca como uma obrigação. Então, quando você se sobrecarrega de algo que não faz parte de você, você poderia fazer o quê? Olha, não consigo fazer. Mas se eu. Aí você tem aquela voz interna, né? Que o pessoal. Que a gente trabalha na psicanálise com o id, né? Que é a primeira camada do primitivo. O nosso ego, só para a gente entender ali. E o nosso superego, né? Só para fazer uma tradução de 3 camadas. Às vezes o superego, que é onde que controla as coisas, fica falando pro ego. Então a gente fica nesse desbalanceio. E o que acontece hoje principalmente na nossa modernidade? A dopamina. Então, quando você assiste várias coisas, que você quer vários estímulos, você precisa de várias atividades para poder realmente se sentir útil, você acaba não fazendo uma. Por quê? Porque dentro do valor que você se colocou, você não está conseguindo. Porque você não consegue fazer uma coisa correta. Se você estiver fazendo uma coisa e tentar fazer outras multi-coisas, o cérebro ele só consegue focar em uma coisa só. Então, se você tenta trazer isso para um momento de não, eu não quero fazer, você se sente culpado por esse julgamento interno. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, sobrecarga emocional e exaustão mental. Às vezes isso você antecipa. Você às vezes você fala assim, olha, faz isso para mim. Olha, eu tô com tanta coisa para fazer, deixa eu terminar o que eu tô fazendo, depois eu faço o seu. Então aí as pessoas falam assim, beleza, então não precisava. Como se você tivesse a disposição para fazer. De novo, estou falando em relação a você tentar fazer de tudo para todos e esquecer que tem você ou tem alguma outra prioridade, tá bom? Então aqui, eu falo da sobrecarga. Então quando você fica improdutivo, você fala, nossa, não consigo fazer mais nada. Quer dizer, a sua confiança, essa autoconfiança acabou. Porque você não consegue nem fazer mais o seu e muito menos por ninguém. Então, quando você se foca, eu falo pro pessoal, por favor, vamos tentar fazer uns exercícios pra gente tentar focar. E dentro do exercício de foco, eu tento colocar ele num plano que ele não consiga se existir. Aí você fala, pô, mas agora eu vou tentar fazer pelo outro. Não, se eu pegar sei lá, uma encomenda sua e falar assim, toma conta dela, eu vou tomar conta como se fosse minha, esquece você. As pessoas não tomam conta das coisas como se fossem dos outros, mas quem está tomando conta. Então, se você deixar um chocolate, faz aqui um chocolate aqui, ó, mistura aí, não sei, eu vou fazer do meu jeito, por mais que você me instruiu. Então, olha, toma conta do meu filho, beleza? Eu vou tomar conta do seu filho do meu jeito, não do seu jeito. Então, você delegando as coisas e você não assumindo responsabilidades, você acaba fazendo o quê? Sobrecarregando o valor. E não é o valor de você, é o valor do outro. Porque o outro vai se sentir frustrado porque ele está querendo que você faça uma coisa que não é da sua natureza. E ele vai estar te cobrando que você faça rápido. Porém, dentro desse valor, isso acontece muito em empresa. Quando o pessoal começa a te cobrar uma coisa que realmente você não está delegado aquilo, ou que você realmente está com dificuldade, eles começam a fazer o quê? Te sabotar. Então, quando você se coloca em autopressão, porque você se deixa. Você fala, mas eu preciso do trabalho, eu sei. Muitas pessoas são cruéis, o trabalho não tem... quando você se coloca um valor de fazer aquilo, você tem que realmente se vestir. Porém, existe um limite.
Então você fala, eu não estou conseguindo mais fazer esse limite. Será que eu estou prejudicando alguém? Aí você se coloca primeiro, se coloque na porção você, e dentro desse valor eu, você pode ser isso para alguém. Nunca pense, eu vou tentar fazer para o outro, depois eu vou ver o que eu estava fazendo. Acabou. Então, quando você se respeita pelo seu valor, você se delega a fazer realmente o que você pode no seu tempo. Então, para a gente, de repente, só para não ficar muita coisa, se fosse um workshop, eu ia fazer uma dinâmica agora com vocês, tá? Mas, na verdade, o que ia acontecer? Coloquei algumas perguntas chaves aqui para vocês pensarem, que depois eu posso responder. A gente pode fazer uma enquete, ou se não, perguntar pelo WhatsApp ou por mensagem, tá bom? Ó, por que tanta gente está cansada mesmo dormindo? Porque quando você dorme, mesmo você acorda outro dia, ou senão você fala, caramba, dormi demais, mas ainda estou cansado. Porque você, e às vezes tem a insônia, né? Mas às vezes você dormiu, às vezes você fala, nossa, dormi, mas eu nunca descanso. Por que será que está acontecendo isso? Por que descansar não resolve? E estamos vivendo ou apenas funcionando? Então, aonde está você nesse meio tempo? Porque você realmente gasta sua energia com o outro. Então vamos pensar o quanto de tempo, porque uma coisa que você não consegue recuperar nunca na sua vida é tempo. Você pode recuperar tudo na sua vida. Você pode um dia ter uma outra chance, se você se der. Claro, primeiro você tem que estar em presença. Mas você nunca consegue perder o tempo, ou ganhar o tempo. Você sempre perde esse tempo. É o que eu falo. Tem um vídeo meu que fala justamente disso, que fala do efeito dotação. Depois vocês podem procurar aí na galeria dos vídeos, chama efeito dotação. São aquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa e falam, mas já vai terminar mesmo, eu vou ficar um pouquinho, mas você já perdeu aquele tempo que você fez. Então muita gente às vezes fica em relacionamento e não termina, porque fala, já passou 2 anos aqui, eu tô bem aqui. Não. Você perdeu o tempo. Você não tem mais como recuperar aquilo. Agora, se você ficar mais 1 ano, mais 3 meses, mais 2 meses, o que acontece? Acabou. Não existe. Você vai tentar recuperar algo que você não consegue, tá? Então, isso é uma das coisas que causa, sim, esse tipo de cansaço, tá? Mas a gente vai falando nos outros vídeos, só para não ficar muito longo aqui. E no bloco 2, eu vou colocar para vocês. O celular, que até falei no dos vídeos, o celular virou uma anestesia emocional. Então, vamos colocar aqui. Por que anestesia emocional? Vamos trabalhar com algumas palavras. Dopamina, redes sociais, fuga emocional, silêncio, vício digital e a distração. O que eu estava falando anteriormente. Quando você está trabalhando com o digital, ou você está agora me ouvindo, ou passou rápido do que eu estava falando e não conseguiu se concentrar, você está querendo dopamina. Você está querendo vários vídeos, vários feeds, várias ações, várias coisas ao mesmo tempo. Você está querendo motivos. Você está querendo se motivar. E você não está querendo parar para refletir. Quer dizer, você está trabalhando com uma dopamina, só com efeitos de dopamina para poder se interagir sem entender o que está acontecendo. Então, quando você trabalha com a dopamina muito acelerada, você entra num modo automático. E chega uma hora que você precisa mais disso. Então, por exemplo, muitas pessoas aí, quantas vezes você conseguiu já pegar um livro e ler? E não estou falando de ler, não estou falando tanto faz de romance, o que for, que é mais fácil mudar de canal. Às vezes nem uma série, às vezes nem um filme você consegue mais ver inteiro. Você já pula, você já vai para o meio, ou você já fala, vou passar na final. Por quê? Porque você quer o efeito da dopamina para acabar logo para pegar o outro novo. Isso daí é um efeito dopaminético. Você vai querendo várias ações. Isso vai te adoecendo. Porque eu falo, são dopaminas baratas que não estão acrescentando nada em você. Por isso que as pessoas não conseguem mais ler um livro. Quando você mexe com um livro, é a mesma coisa que mexer com um relacionamento. Esse fim de semana eu tô solteiro, vamos lá, fiquei com 3, com 4. Isso daí é efeito dopaminérgico. Não é um efeito de querer a atenção. É gostar de gostar. É sempre uma emoção nova. Nossa, foi super legal. Nossa, eu curti. Então, esse efeito de dopamina é o que nós estamos mais tendo aqui. Você está fugindo de tudo. Você está usando esse recurso para fugir das responsabilidades. E de ler, por exemplo, um livro. Um livro, você precisa ter paciência, sabia, para ler. A primeira coisa que você pega o livro e fala, o livro tem, 180 páginas, cadê as figuras? Tem figura? Por quê? Porque você não quer ler. Você quer se motivar pelas figuras ou se vai ter algo interessante. Você já antecipa. Antigamente, para você assistir um filme ou uma novela, você tinha que esperar passar. Se você ia assistir um programa, ele só passava das 8 às 9, naquele dia. Se você não assistisse, acabou. Se você não tivesse um videocassete para gravar ali, acabou a sua vida. Não teria, entendeu? Você não teria
como poder assistir de novo. Então você teria que ter a sua dopamina controlada, porque era uma única chance. E você poderia ser que você tivesse essa dopamina acelerada quando você falasse, ó, já vai começar, 5, 4, 3, aí beleza. Aí você trabalha com essa euforia, com essa ansiedade. Aí a dopamina vai lá de cima. Mas você quer isso toda hora. É a mesma coisa. Se você come um pedaço de bolo, você sente gostoso aquele bolo. O segundo pedaço que você come não é que nem o primeiro. Se você levar 20 mordidas para comer, a 20ª nunca vai ser igual à primeira. Então, será que você precisava comer o bolo inteiro? Ou precisava exatamente se condicionar a estar fazendo isso porque você está... Não, você precisa terminar, porque você está eufórico para ver o fim do bolo? Então, muita gente faz isso. Você pega um livro, ela não consegue ler até o fim. Ela fica encostada no livro. Por quê? Ah, depois eu vejo. Aí é procrastinar. Tem a ver, sim, com essa parte de serotonina, né, o serotoninérgico, e da parte da dopaminérgica. Mas não tem nada a ver com a parte de você poder falar, estou doente. Não. Às vezes você está se sabotando. E você está tanto no costume de repetir essas ações para poder te dar prazer, que quando alguém te coloca numa posição de atenção, você não consegue ficar. E tanto faz isso dentro da sua casa, como numa empresa, tá? Às vezes o patrão te pede atenção, você não consegue. Por quê? Porque você não consegue nem ficar em casa, nem ouvir sua mãe, nem ouvir seu pai, nem ouvir seu filho. Como você vai ouvir o patrão? Então, essa parte tem que vir de casa. Quando nós falamos de valores e você entender o que é dopamina, o que é essa parte de você poder trazer a serotonina para você, que serotonina também se coloca no relacionamento. Se você está casado, está namorando alguém, você tem que colocar essa serotonina ali. Por quê? Dentro do valor de compreensão para alguém, de ouvir alguém. Então, se você pega esse valor de serotonina e coloca dopamina, você fica uma pessoa estourada, impulsiva, porque você quer rápidas ações. E você está cobrando de alguém algo que você não tem. E você não consegue ouvir. E você não consegue melhorar pela escuta e muito menos melhorar para alguém. Você melhora primeiro para você, para parecer para alguém. Então, se você se coloca numa posição, eu não quero ser uma pessoa legal, mas eu vou encher o saco da outra, você está repassando tudo aquilo que você não é para o outro. Então, você está querendo se validar de algo que você não é. Então, a dopamina só ajuda você a regular o quanto de ansiedade você está em ações de tomar 10 copos de refrigerante, porque às vezes você tomando um refrigerante, você já sentiu o gosto, você já sentiu a emoção, já teve aquilo no primeiro. Por que o segundo? Ah, porque é gostoso, que eu gosto de gostar, de ter esse... Ok. Mas saiba que tudo que é impulsivo e tudo que é em excesso vai te prejudicar. E eu falo em tudo. Até amor. Sabia? Até se você colocar amor em excesso, até se você colocar carinho em excesso, é violento para alguém. Às vezes a pessoa tá ali, do lado de alguém, conversando algum assunto tal. Aí você começa a pegar a pessoa, a beijar a pessoa começa a se sentir ali, olha, agora não, né? Ah, depois a gente fala, né? E ela tem também, tipo, você fala, nossa, eu só tô te fazendo carinho. Carinho ali imerecido nesse momento, porque não está na hora. Então, esse afeto não requisitado acaba virando uma violência, sabia? Afeto não requisitado é um tipo de violência. Então, quando você está se sentindo numa condição de você se validar, pense em fazer por você, não em encher o saco do outro e não de se validar por alguém te trazer algo que está te faltando. Então, essa parte de dopamina barata é quando você come um excesso de lanche que não era para comer, numa hora que não era para fazer. Quando você pega e você alguém fica falando com você e você fica no celular ali. Então, não presta atenção, quer dizer, você quer uma ação, porque prestar atenção em alguém, você tem que ter a sua serotonina ali focada. E o que acontece? Você não consegue. Se você não cria o hábito de fazer isso na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa ouvida. Então, você vai... Primeiro, as pessoas têm que te ouvir, para depois te escutar, para depois saberem o que está acontecendo aquilo. Então, quando você tem o dom de poder passar por alguém e trazer algo de significante, é que a pessoa prestou atenção em você. Se você é simplesmente uma vinheta, a pessoa não consegue te entender. Você fala, mas a outra pessoa tem dopamina também, beleza? Vamos tentar, então, trazer um pouco da nossa serotonina para ela? Porque se a gente não conseguir trazer isso de uma forma, vamos colocar, mais saudável, vão ficar dois doentes e você nunca vai conseguir dialogar. Vai sempre ser o quê? Sempre ser uma razão de você discutir com alguém, e eu falo discutir no sentido mais violento, que você não vai conseguir trazer ninguém para você. Você vai conseguir só o quê trazer para o outro? Mais ansiedade. Então, aqui quando eu coloco da distração e do vício digital, é quando você está realmente não prestando atenção, não em presença. Às vezes o seu filho está falando alguma coisa para você e você está aqui prestando atenção numa coisa que você estava fazendo. Mas daí se você quer dar atenção pro filho, você fala, filho, rapidinho,
Só eu terminar aqui de fazer, aí você já está ativando a serotonina nele. Está tirando o efeito da ansiedade e trazendo a parte da emoção controlada. Porque você ali ó, é o regulador disso para ele. Se você dá atenção, olha isso, que nem você às vezes faz na empresa. Se você dá atenção para poder agradar e não faz nem o seu nem o dele, é o que eu falei no anterior. Essa dopamina barata começa a virar um vício para você, porque você vai atender todo mundo e não vai fazer nada. Porque ninguém vai ser mais especial do que você. Só que você está te tirando de foco toda hora, então o que acontece? Você sempre vai se sentir nulo para alguém. Porque daí na hora que a pessoa te perguntar, você fala, não consegui nem fazer o meu, vou te dar atenção, acabou aí, ó. Já não deu nem atenção para a pessoa do que ela estava pedindo, já ficou nervoso, já não resolveu o seu, e aí? Vamos pegar, vamos resolver? Vamos lá, vamos no bar. Depois a gente fala disso. Pronto. Outro tipo de dopamina barata. Outro tipo de vício. E vai no bar, você vai fazer o quê? Eu me vi um detox? Um suco natural? Uma salada? Não. Você vai querer beber. Você vai querer comer um lanchão. Você vai querer depois sair, ó, já tô bem louco, vamos sair na noite aí, vamos causar. É isso aí, meu. Aí você fala, beleza. Começou de uma simples atenção que você não conseguiu deixar, ou você tentou deixar de uma maneira que você fosse simpático, né? Porque às vezes as pessoas se colocam como simpática, mas às vezes você coloca ali, vamos tentar te ajudar para poder fazer, e você não se ajuda. E você está fazendo o quê? Você está se anulando para tentar ser simpático, para poder ter a simpatia de alguém. E tô falando a simpatia é quando você enxerga alguém para poder mandar embora, tá? Se você é simpático com alguém, é você querer responder logo aquilo para poder ficar livre da pessoa. Essa é simpatia. Porque quando você tem essa parte dentro de você, você não precisa cobrar do outro a atenção. Você simplesmente faz o que você tem que fazer, depois você dá atenção para quem merece. Então acontece isso com o filho também. Filho, seguinte, fica aqui sentado, deixa eu terminar aqui. Fica aí, quando eu terminar de fazer aqui, eu te chamo. Pronto. Você delegou a atenção e você fez o quê? Um comando. Você criou isso como uma estratégia de poder controlar ali para você também fazer a sua parte. Fez a sua parte, beleza, acabou, ô filho, vem cá, senta aqui, o que tá acontecendo? Ah, isso aqui, pai, não sei o que lá. Pode ser que até o adolescente fale, agora eu não quero mais falar. Então, beleza. Mas você não caiu no jogo dele. Você não entrou nessa parte dessa patologia dele que queria que tirasse sua atenção, né? Então, quando você traz essa parte de tentar ser algo que você ainda não está conseguindo na sua essência ser, se você fala, olha, sou uma pessoa que lê um livro, consegue ler um livro em 2 dias, de 200 páginas, eu consigo me focar aqui, olha, pode estar acontecendo o que for aqui, beleza. Você está num caminho legal, você vai estar conseguindo ser um ótimo funcionário, uma ótima pessoa, um ótimo prestador de serviço, de repente, né, para você focar ali, para falar, o que era para fazer em um dia, a obra, né, levei uma semana, né, porque eu não consigo focar. Não, não é. Às vezes você tem um serviço, fala assim, é 2 dias para fazer o serviço. Às vezes dá um problema, faltou uma peça, mas não é você. Você avisa para o cliente no segundo dia, tem uma peça aqui que talvez demore para chegar, mas o seu serviço já está aqui. Você cria um valor de ansiedade menor. E você não dispara no sentido de, olha, esse cara não está fazendo nada comigo. Não. Você delegou, você conseguiu organizar essa situação. Tá bom? Então, assim, para trazermos para a nossa vida, vamos entender aqui 3 perguntas que são legais depois para a gente poder discutir. Você pega o celular por necessidade ou por ansiedade? Você consegue ficar 10 minutos sem estímulo? E eu estou falando sem estímulo exatamente com você. Tira o celular, desliga, fica com você e fica realmente com você para você pensar quem sou, aonde estou e o que estou fazendo da minha vida. E quem está comigo? Aonde eu vou? Para onde eu quero ir? Aonde eu estou? Deixa eu ver minha mão. Deixa eu ver o que estava doendo. Às vezes você sente uma dor e depois você percebe, quando você vai à noite, nossa, tinha um corte, por isso estava doendo. Você nem viu, você nem teve tempo para parar para ver. Então, você consegue ficar 10 minutos sem estímulo? É isso. Você consegue ficar 10 minutos sem realmente tocar no celular? Falei estímulo, mas coloquei o celular aqui para, né, para entender, pra você entender como que é o foco. O que acontece quando você fica sozinho com seus pensamentos? Isso é legal, nós pensarmos, porque é muito interessante essa parte da solitude. Não solidão, tá? Da parte da solitude, que depois a gente pode falar disso também, mas é uma das coisas que o pessoal às vezes se foca, que fica muito romântico, e eles falam, não quero nada romântico, porque eu tô entrando pra um lado aqui que eu não quero, que eu vou ficar frágil, e daí se eu precisar ser forte, não. Você está sendo real, você está se enxergando, né? Então, quando você se coloca a um valor de você, você consegue ser algo para alguém. Se você se anula, você não consegue fazer isso por ninguém. E daí o que acontece? Ninguém vai poder te ajudar, porque quem prejudicou você foi você mesmo. Ok? Vamos para o bloco 3,
que é o seguinte: você ama ou tem medo de ficar sozinho? Isso também fiz alguns vídeos falando disso. Aí eu falo da parte de carência, de apego, de abandono, de solidão, de dependência emocional, ok? E de relacionamentos. Então, o que que é isso do amar? Quando você está junto com alguém, você entra em relação de dependência. Só que não é de dependência, de querer algo. Escute, se você não está num relacionamento que tenha isso, eu acho que você não está num relacionamento, tá? Quando você entra num relacionamento, você entra numa relação de dependência, mas não é uma dependência de ficar inválido para alguém. Ao contrário. Você fica numa relação ao qual você pega todas as suas armas e guarda. Você fica totalmente ali o quê? Em limites para a pessoa. Por quê? Porque quando você entra num relacionamento, tanto de namoro quanto do casamento, você entra num relacionamento de renúncia. Então, a renúncia é a primeira que tem que acontecer ali. Então, quando você entra nessa parte que eu falo de carência, mesmo você ficando num relacionamento, será que você está nesse relacionamento para poder se chancelar ou poder enxergar no outro algo que você acha que vai ser bom para você? Porque eu vou falar para você, você só consegue enxergar no outro o que você tem por dentro. Então, se você tiver um ciúme enorme daquela pessoa, saiba que esse ciúme não é dela, tá? É seu. Mas não é porque ela está te demonstrando isso, é porque você tem isso em você. Então você somente pode trazer para ela, ou você só pode sentir algo que te pertence. Então não adianta eu falar assim, olha, eu estou sentindo que aquele novo projeto que estão fazendo ali, daquele foguete que vai ir, porque dentro da nave eu estou vendo que tem algo. Eu não entendo o que está acontecendo ali. Eu não posso opinar disso. Eu posso falar o que eu posso achar numa questão de não sei o que, alguém vai falar, deixa esse cara falar aí. Por quê? Porque eu não entendo nada. Então, se alguém chegar para me perguntar disso, eu falar, não consigo ajudar, não consigo falar. E quem sou eu para poder tentar achar o que é melhor para o outro? Tem uma coisa que, depois, eu nunca fiz um vídeo disso, mas eu posso até falar, que é de quem que é? Ludwig von Mises, eu acho que é Arrogância Fatal, que é um livro, que é uma matéria ali, né, um PDF que eu vi, que ele fala, você não pode, você não tem o direito ou nada de falar o que o outro acha. Por exemplo, tem gente que paga para poder sair na rua aí com um monte de gente, para poder tomar umas pancadas aí, não tem? Que a gente ouve falar umas coisas aí? Tem. E você fala, pô, esse cara é meio louco, mas eu não posso impedir ele de fazer porque ele tá fazendo por ele. Então, tem coisas que a gente, que ali, que ele falava, que é assim, é arrogância fatal. Eu não consigo coordenar o que o outro quer para a vida dele. Mas eu consigo entender o que eu quero para eu poder passar para aquela outra pessoa nessa dependência que, de novo, não é uma dependência emocional. É uma dependência colaborativa. Por quê? Porque você tem algo que você precisa fazer para colaborar com o outro. Então, essa dependência não pode ser uma dependência emocional que te traga problemas. Porque se você estiver tendo problemas com quem está do seu lado, você está se anulando, que nem eu falei do trabalho. Vai chegar uma hora que você vai querer anular isso daí tudo para você não ter mais convívio. Então, quando você tem uma dependência emocional de alguém, é que você está querendo que o outro te dê alguma coisa que você está pedindo por favor. E quando você está reclamando, então quando você está reclamando do outro, é quando você está pedindo para o outro te ajude uma coisa que você não consegue fazer. E isso é a pior coisa do mundo. Isso é criança. Criança é quando ela te chama para fazer, olha pai, me ajuda a fazer isso aqui. Olha mãe, eu acabei aqui no banheiro, vem me limpar. Você está pedindo isso para o seu marido, você está pedindo isso para sua esposa. Então assim, você não consegue ser colaborativo para alguém se você não está num processo de ficar no seu eu. Você se entender. Então você só vai colaborar nessa dependência a partir do momento que a pessoa te dá o quê? Essa liberdade. Se você tenta invadir o lado dela, de novo, lembra que eu falei? O amor não requisitado, ele é como se fosse uma violência para a pessoa. Então quando você entra em um valor para alguém que não é dela, ela faz o quê? Ela começa a te expelir. Ou começa a ficar o quê? Que o pessoal fala? Saco cheio de você. Então ela não consegue te trazer aquilo que você está validando, porque aquilo que você está faltando, que você está perguntando para ela é seu. E você não pode cobrar isso dela. Você tem que trazer para você, descobrir o que você quer. A partir desse momento você vai colaborar com a outra dentro do que você está
no seu planejamento. Se você não planejar e você não estiver aquilo, você jogar isso num vazio, tentando buscar nela a afirmação, ela vai considerar aquilo como se fosse realmente algo que não faz parte dela, e você vai querer cobrar que ela entenda, ela não vai entender porque não faz parte dela, e você vai querer achar que faz parte dela, aí vai começar a brigar, e o que acontece? Vai chegar uma hora, vai ter uma discussão, vai acabar o relacionamento. Porque na primeira, ok, na segunda, ok, na terceira já. Então, quando entramos nessa parte de carência, de apego, de abandono, e que eu coloquei aqui solidão, acabou. Então, por isso que temos que entender que estarmos sozinhos com a nossa solitude é para nos sentirmos quem sou eu para poder passar para o outro. Então, essa parte que você ama alguém e você traz essa dependência, não. Você está já se anulando pelo mundo pelaquela pessoa. Mas essa dependência não pode ser uma dependência emocional, tem que ser uma dependência colaborativa. Para você poder fazer que tudo que você tem e ela não tem, somar para poder ser um. E a partir do momento que vocês se formarem ali no meio e vocês conseguirem fazer isso, lógico, vai ter discussão, claro, vai ter confronto, sim, conflito, sim, mas é para poder unir as coisas. Porque para unir as coisas e para você fazer o crescimento, demora. Para você fazer uma casa, para você fazer um muro, não demora. Tem que colocar cimento, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer parede, tem que pintar. Você vê que para subir as coisas e para você poder crescer nas coisas, demora muito. Agora, para você derrubar é fácil, né? Para você cair tudo isso, é só pegar um martelo, ou só pegar ali, empurrar, acabou. Então, a vida é feita disso, de escolhas. Então, quando você escolhe estar com alguém, você precisa estar com alguém sem medo. Mas esse medo que eu coloco, você ama ou tem medo de ficar sozinho, é porque você não acredita nem em você. É porque as pessoas que realmente estão com você estão querendo se chancelar de algo, tipo assim, será que ele vai me mostrar, na verdade, quem ele é? Ou será que eu vou ficar aqui aguardando algo que eu tive uma expectativa, mas agora está me quebrando a cada dia? Quer dizer, você casa achando que vai melhorar, você namora começando que vai melhorar, achando que vai melhorar. E cada vez que você está com alguém, cada vez que você se sente dependente de alguém, você acontece que nem eu falei no primeiro bloco. Você se anula e nunca você vai ser nada para ninguém, porque você não é nada para você. Tá bom? Então, vamos a essas perguntas. Quantas relações existem por amor? Quantas existem por medo? É possível amar alguém sem depender emocionalmente? Quero que vocês respondam, quero que vocês pensem, que fiquem sozinhos para poder pensar nisso e que possamos também discutir isso, que possamos também conversar. Isso, muitos atendimentos, nós temos o mesmo foco. O foco, às vezes, da carência, o foco do medo, né? Então, isso não é muito legal para poder ficar só conosco. Então, você tem que trazer. Às vezes, você não está com pessoas do seu lado que vão te escutar ou que vão realmente tentar te trazer para um lado mais sadio, que eles vão te julgar. Então, por isso que nós terapeutas, tanto numa terapia individual, ou como que nós fazemos aqui no Instituto, que nós fazemos multidisciplinar, na parte da psicanálise, depois na parte da neuropsicopedagogia, é uma integração melhor. Porque, às vezes, tem alguns focos que eu não consigo antes pegar, porque a pessoa precisa de uma conexão maior com esse lado da neuro. Depois ela vem. Depois a gente começa a entender um pouco mais dela, o que ela foi na infância, o que ela está querendo da vida, né? Mas aí a gente pode trabalhar isso junto. Uma sessão ou 2 sessões, tá? Por semana. Mas o legal é poder manter isso daí. E muita gente quer chancelar a opinião. Por exemplo, eu tenho uma opinião da minha esposa. Ó, eu quero que ela faça terapia com você para convencer ela que eu tô certo. Não é assim terapia. A terapia não chancela o que você quer. Nós interagimos com o ego, com o eu, com a parte principal da pessoa, que é ela, no seu consciente e no seu inconsciente, para saber o que levou ela a estar ali. Aí você fala, mas ela está ruim. Exatamente. Essa é a minha função. Por que ela ficou ruim? Aí eu vou começar a falar para ela poder trazer para você, ou para quem estiver do seu lado, ou mesmo para ela falar assim, nossa, eu estava errada mesmo. E não precisa colocar o dedo. Ela vai entender. E ela vai fazer diferente, porque ela quer. Não porque você quer. Então, quando alguém chega, principalmente a parte dos pais, e coloca para mim, olha, meu filho ele tem que ser assim, ó, dá uma lição nele. Eu não faço isso, porque essa é a função do pai. Essa é a função da mãe. E se você não conseguiu, pai, tem algum outro problema aí maior, e acredito que isso eu posso te falar. Você é um dos problemas que não estão deixando ele fazer isso que você quer. Tá? Então, dentro do valor de pai e de mãe, tem o valor dos filhos. Tem um valor de você, sim, se instruir para ser o melhor pai para ele. Ou para ela, tanto faz. Agora, tente respeitá-los na verdade deles.
Ah, mas o meu filho... Estou falando, eu vou sentar com você e sentar com seu filho. Cada um vai ter um problema para me falar. Os seus problemas realmente são diferentes do dele. Agora, eu não consigo chancelar algo que não é da minha autoridade, não é da minha família. Agora, eu estou num valor de poder mediar para você ser o melhor pai e para ele ser o melhor filho. E vocês vão conviver dentro das funções da terapia, vocês vão conviver naquele ambiente que eu sempre no final da sessão falo, vamos tentar fazer isso essa semana, depois você me conta como que foi? Vamos. Então, eu passei uma orientação dentro do que ele me trouxe de realidade, não do que você quer que ele faça. Porque a parte da autonomia é muito importante. E não importa a idade, e não importa o que ele está me trazendo. Importa é o respeito que você vai ter como pai para ele. Porque você vai ter que fazer o quê? Se renunciar. Que nem você fez quando você casou. Que nem quando você fez quando você começou a namorar. Você se renunciou todas as mulheres para ficar com uma só. Não renunciou? Não renunciou todos os prazeres para poder ter o prazer com a sua esposa? Acabou. Você também vai renunciar para poder criar o seu filho dentro dos valores que eles vão estar te pedindo, mas dentro dos limites que ele está te trazendo. E você vai fazer o quê? Você vai ouvir e você vai tentar estudar isso primeiro para poder trazer o melhor e poder, dentro da nossa função como terapeuta, junto com os pais, trazermos o melhor para ele. Agora, você fazer o que você quer e validar isso dentro da criança, violência não. Esse tipo de violência realmente é um dos tipos de dominação que eu não faço. Você pode procurar outro tipo de pessoa que faça, tá? Se você achar que tem alguém que faça isso, né? Boa sorte para você e boa sorte para o outro. Eu não gostaria que fosse assim. Mas eu estou tentando oferecer o melhor. E se você está tentando oferecer o que você quer, você me desculpa. Eu não vou conseguir fazer. Tá bom? Então aqui, dentro desses padrões, e que eu falo, né, dessa parte que você vai tentar entender ainda o que é essa parte de você ainda ficar dependente por alguém, é quando você pode se trazer na parte de, será que eu estou tentando validar algo que eu quero para outra pessoa? Ou será que eu estou tentando arranjar uma desculpa para eu poder falar que eu não sei nada e dentro disso tudo eu vou vou tentar pegar algo do outro para poder me resolver? Porque às vezes tem gente que só vive de fagulhas do outro, né? Porque, ó, o que ele falou pra você? Ele falou isso? Ah, beleza, então ele falou isso. Então, o cara só pega ali e começa a tentar se meter na vida do outro. Não é legal isso, tá? Porque quando você trabalha com simpatia, que nem eu falei, você quer que as pessoas vão embora logo, tá? Então, se você tratar alguém com simpatia, saiba que você está limitado a essa pessoa. Se você trata com empatia, você não espera nada de volta, tá? Então, seja empático com seus filhos. Seja empática com as pessoas que realmente você queira que esteja junto com você. Porque dentro desse valor, você vai se sentir o quê? Valorizado. Porque o valor vem do outro, não vem de você. Tá bom? Então, aqui. Dentro desse bloco 3, que eu falei, se você ama ou tem medo de ficar sozinho, olha que doideira. Né? Das palavras de carência, das palavras de apego, das palavras de abandono, de solidão, de dependência emocional, tudo isso agora eu falei pra você. Você não consegue se validar. Então, se você tem medo de ser abandonado, se você tem medo de ficar sozinho, se você tem medo de se depender de alguém, por favor, cuide de você. E quantas relações existem por amor? Quantas existem por medo? E é possível amar alguém sem se depender emocionalmente? E aí, o que vocês acharam disso? É possível amar alguém sem se depender emocionalmente? Então, lembre-se, a dependência tem que ser uma dependência de colaboração, colaboracional, para você poder existir para o outro e não se anular. Mas primeiro você precisa estar presente para você. Não seja para o outro que você não é nem para você, ok? E nesse bloco 4 aqui, as feridas que escolhem por você. E aí? Infância, feridas, infância, repetição, padrões emocionais, sombra e autossabotagem. Então vamos ver aqui, voltando a esse tema. Por que que eu falo de feridas escolhem por você? Porque você está repetindo um padrão que um dia fizeram com você na sua infância. De novo, você não faz nada que você não tem por dentro. Não adianta, se você estiver ali numa roda e você querer fingir ser mais inteligente do que as pessoas são, e você não tem nada por dentro para poder se colocar, o que acontece? Eu acho que você vai se dar mal. Porque você consegue fingir ser burro. Se você entra no meio de 3, 4 pessoas que não têm muita cultura e você consegue chegar num negócio mais popular, vamos colocar assim, você consegue se lidar ali, né, com o pessoal. Agora você não consegue fingir ser inteligente numa roda de inteligentes. Você consegue ser menos inteligente numa roda de menos inteligente. E agora, se você perceber que no seu grupo você é o mais inteligente,
por favor, saia desse grupo, porque não era para você estar ali, tá? Só para você entender como que funciona essa parte de você fazer a seleção e do ambiente que vai te trazer. Então, quando eu falo aqui de feridas que escolhem por você, é o seguinte: ah, eu estou dando uma educação para minha filha diferente do que minha mãe deixou comigo. Por quê? Porque minha mãe nasceu nos anos 40, foi educada nos anos 50 e 60. E o pai dela era outro tipo de educação. Então, a educação que ela foi ter na década de 70, 80, que foi o tipo de educação que eu tive, 70, 80 até os 90, né, até a parte da adolescência, foi um outro tipo de educação que eu não quero dar para minha filha. Mas por quê? Porque não é que não foi legal para mim. Foi por esse tipo de educação que hoje eu consigo ser centrado e poder passar isso para vocês. Agora, eu preciso que minha filha passe por tudo que eu passei? Não. Então, o que acontece? Se eu não ressignifico isso para mim, eu não consigo passar adiante o que eu tenho de melhor. Porque eu só vou passar problemas que eu tive lá atrás. Então, se eu tive problemas com meus pais, e vou pegar esses problemas e continuarem comigo, coitada da minha filha que vai sofrer os mesmos problemas, porque eu não resolvi, eu não ressignifiquei. É a mesma coisa, você sofre um acidente de carro. Quantas pessoas sofreram acidente de carro, batida de carro, às vezes coisa um pouco mais grave? Você fala, nossa, que susto, precisei ser internado, mas ó, tô bem. Você fala, legal, ó, próxima vez eu vou tomar mais cuidado, nossa senhora, vou demorar um pouco aqui pra eu tá passando um pouco. A gente ouve isso até em consultório. Mas assim, você não chega a parar de dirigir, por quê? Porque você pega aquele trauma e te faz o quê? Você ressignifica isso. Você coloca em presença. Olha, foi aquela ocasião, eu estou bem, vou tomar mais cuidado, senão eu não vou andar mais com aquelas pessoas que me colocam em risco. E daí você faz o quê? Vai lá, pega o carro e vida que segue. Agora, você fala, todas as pessoas que sofreram acidente de carro pararam de dirigir? Não. Só pararam aquelas pessoas que são emocionalmente doentes, emocionalmente desestruturadas. Pessoas que pegaram aquilo e não ressignificaram. E elas vão levar esse trauma para os filhos também. Por quê? Porque ele vai falar que dirigir não é legal, que você pode sofrer um acidente. E daí, da onde que veio isso? Com certeza, o acidente foi só um dos motivos que ele não ressignificou para a vida dele. Porque a maioria das coisas dessa pessoa foram de trauma na vida que ele não conseguiu desenvolver, que essa pessoa não conseguiu se colocar em presença e está criando uma maldição hereditária para todos aqueles que estão vindo. Está causando uma tribo de doentes. Uma tribo de pessoas desestruturadas emocionalmente porque não conseguem ressignificar uma coisa que é comum. Se você hoje não sai de casa, se você nunca passou por uma situação difícil, tanto de uma ameaça, um assalto, que bom. Mas o comum que está acontecendo hoje, as pessoas terem medo, por quê? Porque está iminente isso. Então, quando você começa a passar por algo e você fala assim, olha, fui assaltado, não vou mais andar com o celular no bolso, você pode até andar com o celular reserva, com alguma coisa assim, tudo, mas não ter mais celular, não sair mais na rua, você não ressignificou aquilo, você não trouxe na presença para poder você curar aquele trauma. Então está no seu inconsciente. Aí você vai passar, que nem aquela história depois que o pessoal trouxe de, olha, da manga com leite, lembra? Que depois era até não sei se é, que a gente aprende que foi da parte dos escravos, né? Que teve uma época que, para eles acabarem não comendo a manga que cai do pé, né? Eles falaram, não pode tomar leite, um negócio assim, que colocaram essa lenda, né? Porque hoje, mano, você vê que já não é verdade, porque o que tem de sorvete de manga aí, que é bom pra caramba, né? Com lactose, com tudo. Então, assim, vamos colocar no valor real. Essa pessoa aprendeu que leite com manga e pode até ser que para ela, que ela tenha isso tão na cabeça dela, que faça mal para ela mesmo. Porque isso é uma sugestão. Se eu tiver uma sugestão que eu vou pegar e vou tomar um refrigerante, aquele refrigerante vai me matar, eu posso passar mal, mas é por uma sugestão da minha cabeça. Olha, estou sugerindo, e daí tanto que você vai criando aquilo, o cérebro, nosso cérebro, ele não entende o que é verdade e o que é mentira. Ele não entende isso. Então, se você está jogando um monte de mentira pro seu cérebro, vai chegar uma hora que ele vai acreditar. Por isso que a galera que trabalha com essa parte da longevidade ou a parte de negócios, ele fala, olha, você tem que se imaginar com mais dinheiro que você tem que se imaginar bem. Porque se você se imaginar pior do que você tá, a tendência é que você fique pior. Então não é uma sugestão, isso daí não tem nada a ver com, não é crença, não é oração, não é força divina. Não tô falando de espiritualidade, espiritualidade é outra coisa. E você pensando positivo não tem nada a ver com isso. Você não é pensando positivo, pessoal. É o quê?
é sugestionando as reações químicas do seu cérebro a te trazerem coisas positivas para você agir. Então, se você só pensa coisas positivas e não faz, você é um idiota. Porque você está guardando tudo aquilo que você realmente está passando para algo que não vai fazer sentido para você. Então, pense, se você tem um problema e se você tem algum trauma de infância e você não ressignificou isso, estamos aqui, ó, os terapeutas, para poder te ajudar, você vai passar para frente. E daí você vai reclamar do seu filho repetindo as mesmas coisas que você fez. Mas quem fez isso para ele foi você. Então não põe a culpa no filho, põe a culpa em você, que se seu filho hoje não come direito, não dorme direito, é culpa sua. Certo? Ah, porque é amigo. O cacete, amigo. Você até escolhe, pode até escolher os amigos dele, mas se ele não está comendo bem, se ele está com alguma disfunção, é culpa sua. E eu pergunto, até vou deixar aqui. Você fala que você morreria pelos seus filhos. Não fala? Eu morreria pelos meus filhos. Agora eu vou te perguntar, você viveria por eles também? Ou você perderia uma perna por causa da diabetes, você perderia um pé, ficaria cego por causa do seu filho? Aí quando você fosse precisar ajudar seu filho, você está cego. Porque comeu errado. Então, mas eu morreria pelo meu filho. Não, não está morrendo por ele. Você tem que viver por ele primeiro. Primeiro você vive por ele para dar exemplo. Depois você morre por ele. Por quê? A partir do momento que você tem vida, você pode morrer. Se você morrer antes, você só é um fracassado, porque a vida acaba para você e o seu filho vai permanecer o inútil do que você deixou ele. Se o seu filho é um estúpido, você é um estúpido. Então isso daí, eu falo mesmo, eu falo com essa parte mais de um pouco mais de raiva, porque o que eu vejo é só idiota. Que eu só vejo acéfalo. Porque vem falar comigo de uma função que eu falo assim, a culpa é do seu pai. Aí eu vou conhecer o pai é um idiota. A mãe é uma vagabunda. Então, eu vejo isso como uma função. Eu coloco na posição, quer deixar de ser idiota e vagabunda? Vai estudar. E não é estudar lição. Porque, de novo, a escola só dá informação. Educação é pai e mãe. A escola não tem aluno. A escola tem cliente. Então, essas coisas que eu coloco pra galera. Se você um dia tentar entender as coisas pela bainha do outro, você vai estar sendo uma pessoa realmente perdida na sua vida, porque o que você já tem vai se afundar mais ainda. Porque o pouco que te faltou, um dia que alguém deixou, você não ressignificou. E você vai passar essa maldição pro outro. Então, idiota cria idiota. Então, se você for uma pessoa boa, você vai trazer uma pessoa boa. Agora, índole, caráter, a gente não conserta aqui na terapia. Tá? Porque tem gente que nasce com índole, aí é uma coisa genética. Aí a pessoa ali criou ali. Aí é o gene ruim, que eles chamam. Tá? Você cresceu com esse mau caráter. E você vai ser mau caráter a vida inteira. Aí, geralmente, onde a educação não funciona, a violência dá uma ajuda pra nós. Tá bom? Mas daí, assim, vamos colocar o valor primeiro de você. Quem é você? Pra onde você vai? Pra onde você quer ir? Quer morrer pelos seus filhos? Viva por eles. Tenha saúde. Porque daí, a partir do momento que você morrer com saúde, e você morrer de uma vida, de uma morte natural, ou até de alguma doença que você não tem culpa, porque passou ali, é um gene que você não tem culpa, você não vai se sentir culpado. E você vai ir para onde a sua fé te levar. E você vai até o fim. Agora, primeiro, não morra por eles antes de viver por eles. Ok? Se você tentar um dia pegar uma carona para alguém, por favor, escolha que realmente você está em segurança. Porque a partir do momento que você tentar viver por alguém, você tem que estar muito seguro do que você vai passar. Ok? E eu vou deixar aqui. Você escolhe ou suas feridas te escolhem? Pense nisso que eu falei, dos traumas. Por que algumas pessoas repetem sempre os mesmos erros? Acho que eu acabei de falar agora, hein? O que existe na sua história que ainda influencia as suas decisões? Ê, papai, ê, mamãe. Certo? Então, primeiro, deixe de ser idiota para não passar essa tradição de idiotas, tá? Tem até um vídeo que eu fiz algum tempo atrás da família Whittaker, né? Dos Whittakers, que fala um pouquinho disso, só que numa maldição um pouco maior, né? A parte da consanguinidade, de poder estar ali, todo mundo vivendo em família, no ser do negócio, né? Então, assim, vejam meu vídeo falando da família Whittaker, para vocês entenderem o que é doentio. E tem muita gente que tá assim faz tempo, tá bom? Freak Show.
Vamos então aqui ao bloco 5. O cérebro moderno entrou em colapso. Ansiedade, atenção, estimulação ou hiperestimulação, que eu posso falar, dopamina, esgotamento, tecnologia. Então é o seguinte, por que estamos em colapso mesmo com toda a nossa tecnologia? Por quê? Existimos isso por quê? Sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas não conseguem se desligar de coisas que realmente não fazem mais sentido. Por exemplo, eu estou agora em presente, eu preciso dar atenção para tal. Não. Eu vou precisar primeiro saber como eu vou fazer. Eu vou procurar. A partir daquela informação que eu busquei, que aí eu acho que é legal, eu vou fazer. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo mais estudar para poder trazer algo que é importante, que é o quê? A individualidade. Então, eu coloquei aqui. Por que nunca tivemos tanta tecnologia e tanta ansiedade? O excesso de informação está nos tornando mais inteligentes ou mais confusos? Os cérebros humanos conseguem acompanhar esse ritmo? Então, só para a gente dar um apanhado aqui, foi o que eu falei há um tempo atrás. Quando você se coloca ao sentido de estar para alguém, você tem que primeiro estar para você. E quando essas palavras se colocam de você tentar se tornar uma pessoa melhor por algo que você acha, não por algo que você aprendeu com alguém, você de novo está se autoafirmando. Essa autoafirmação, com a tecnologia que tem hoje, de você procurar vídeos e procurar informações, e você ali não vê que aquilo é um artigo científico, que é uma opinião de alguém que você pegou para você, o que acontece? Você acaba criando uma ansiedade de algo que não é inerente a você. Você tem a iminência que é sua. E você está tentando transcender algo que não te pertence. Então, quando você se coloca numa posição de tentar fazer as mudanças dentro do seu valor, você acaba se anulando, porque aquelas informações não são validadas nunca. Então você tem fofoca, você não tem informação. Então, isso vai te dar o quê? Que eu falei aqui, a ansiedade. Vai te dar a parte da consciência, vai te tirar a sua identidade e vai tirar uma das coisas, principalmente, que você está hoje passando aqui, que é você não conseguir trazer as suas escolhas, porque você está dependente. E hoje a tecnologia, cada dia mais, os GPTs da vida, essas coisas assim, tudo, deixa a gente com as nossas próprias opiniões. E daí você não consegue validar, porque você vai tentar fazer valer a sua opinião, que você achou um lugar para te validar, porque o único lugar que você vai ser validado vai ser pelo GPT, viu? Porque na terapia aqui, não, você não vai ter. Na vida real, você não é validado. Você tem que trazer valor. E no GPT, você é validado pelo que você falar, tá? Então, pensa nisso. Se a sua vida vai ser dentro do GPT ou dentro da rede social, ou você vai querer conversar com pessoas reais e ouvir, dentro de um fato, né, opiniões diversas, tá? Vamos pensar nisso. E eu coloquei aqui, também, para o próximo bloco, a parte mais ou menos isso do que eu já tinha falado, que é do quê? Do que você está se tornando. Então, vem, para você entender o que eu falei agora há pouco, da identidade, da sua consciência, da sua responsabilidade, das mudanças, do crescimento e da sua escolha. E eu deixo aqui para vocês. Quem você era há 5 anos atrás e quem você está se tornando. Você está construindo uma vida ou apenas reagindo a ela? Então, de novo, tem pessoas que passam e tem pessoas que não conseguem entender o significado de poder estar pertencente a alguém ou pertencente a algo. Então, se você não faz algo que traga um significado para alguém, você está vivendo sem propósito. Então, você precisa ter um propósito para poder viver para somar a alguém. Eu não estou falando só de namorada, de namorado, de esposa, de marido, de pai, de mãe. Estou falando para você ser um ente querido na sociedade. Para você poder discutir e também conversar. E para você dialogar com pessoas. Para poder somar e ter coisas boas para poder trazer aos seus. Então, coisas que você não conseguiu chegar ou que você não conseguiu viver, tem mais gente fazendo isso por você. E se você ficar com a sua opinião mesmo assim ouvindo, por favor, escolha o caminho da solidão. Porque a solitude vai só te trazer coisas boas. Porque você vai entender quem é você para poder significar para alguém. Agora, a solidão, ninguém vai te querer. E você vai acabar sofrendo porque você não quis viver o mundo de verdade. Olha só que coisa legal, né? E a culpa do mundo? Não, a culpa é sua. Porque o mundo nunca vai se adaptar à sua enfermidade, às suas neuras. Você sim tem que sair com a perna quebrada, com o nariz enfaixado, né? Para o mundo, porque o mundo não vai te dar acessibilidade para algo que não foi parte dele. Então, o mundo, ele vai sim te dar opções de ter uma chance, mas quem vai te permitir é você. Então, pensando nisso aqui, só para a gente já fazer uma interação. O que será? O que é o tema que eu falei aqui que mais incomodou? Aí vocês podem deixar depois o recado.
o que mais chamou a atenção do que eu falei e qual assunto vocês querem na próxima vez. Eu já tenho algumas coisas que a gente vai fazer na semana que vem, tanto para o workshop como para a live, mas eu quero também saber quais temas que eu posso mais falar, tal. Já vou fazer alguns outros vídeos, tá? Mas só para saber o que eu posso somar aqui para vocês. Então essa parte aqui, eu gostaria que vocês, até de agradecer a atenção, foi um pouco maior essa live do que eu estava pensando, porque foi baseada no workshop que a gente estaria trazendo hoje. Mas, felizmente, eu pude estar presente aqui para poder apresentar aquilo que foi combinado, certo? E falar para vocês que estamos aqui, de novo, aqui em Alphaville, em Barueri, no Instituto Vani, trazendo a multidisciplina da neuropsicopedagogia com a psicanálise, tá bom? Os contatos estão aí, Instituto Vani, Rodrigo Vani Psi e Alessandra Vani, para vocês procurarem nas redes sociais para ver os vídeos e tal, bem legal, de interação. E o que mais? Acho que é isso, né? E se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai se falando, tem os perfis, a parte também Instituto Vani no WhatsApp, tá? Do canal, tá bom? Então, deixando aqui, bom, na semana que vem, então, acredito, vamos ver se eu pego alguns temas mais polêmicos, vamos ver o que mais incomodou vocês aqui nessa live, tá bom? Obrigado pela atenção, bom domingão para todos e boa semana. Valeu!